que saiu sobre anime, chamado Universo Anime. Em inglês eu não me lembro como é que ficou o título, Enter the Anime alguma coisa. Mas em português ficou Universo do Anime. E eu fiquei com vontade de falar um pouco a respeito do que fizeram nesse documentário e por que eu não gostei dele. Esse documentário, ele trouxe inicialmente a proposta de falar a respeito do que é o anime, definir anime, o que o anime traz de diferente e por que o resto do mundo gosta tanto assim, né, de anime. Gente, os meus vizinhos estão hoje atacados, passando com carros de som pra lá e pra cá. Peço desculpas, vou tentar ignorar. Eles estavam em que eu comecei essa live. Vamos ver se eu consigo me concentrar com um hino do Flamengo / funk tocando no carro aqui ao lado. Mas vamos lá. Eu não gostei muito desse documentário que a Netflix fez sobre anime, porque eu acho que eles, além de terem feito de um jeito completamente torto, eles não falaram a respeito de coisas que são as coisas mais importantes a respeito do anime, que é o que atrai as pessoas pro mundo do anime. E do mundo do anime, as pessoas são sugadas para o universo da cultura japonesa. Isso foi o que aconteceu comigo e eu acredito que tenha acontecido com muitas pessoas que estudam japonês. Então, apesar de parecer ser um tema, uma coisa boba, porque as pessoas gostam de anime, é uma coisa que significa muito pra mim. Porque eu comecei a estudar japonês com certeza porque eu gostava de anime. Porque o anime e o mangá e os tokusatsu e tudo mais me puxou para o universo da cultura japonesa e para o Japão. Eu vi o Japão pela primeira vez através dessas obras. Então foram essas obras que me conectaram com esse país, foram essas obras que me deixaram curiosa a respeito do Japão e que me fizeram querer aprender tudo. Se não fosse por isso, eu talvez não me interessasse, se não fosse pela cultura pop japonesa, se não fosse pelos mangás, pelos animes. Eu até fiz uns stories agora há pouco, uns stories perguntando se vocês puderem responder, podem responder aqui na live também, mas quem quiser responder depois lá no story, eu agradeço, perguntando por que vocês gostam de anime, o que faz vocês gostarem de anime, qual é a coisa que o anime tem que atrai você, que é diferente de outras produções, outro tipo de arte, animação americana ou qualquer outra animação de outro país. Por que o Japão produz esse tipo de história, esse tipo de ficção que atrai a gente? Eu queria que vocês respondessem a respeito disso, porque a chave para desvendar o que é anime, quando você começa a falar de anime, principalmente quando a gente agora tem várias produções que não são japonesas, mas estão aí na mídia, estão aí fazendo sucesso a respeito de diversos temas que são inspiradas em anime, nitidamente são inspiradas em anime. Porque você tem, por exemplo, agora saiu She-Ra. She-Ra é um desenho americano muito antigo. Eu assistia quando era criança, eu adorava She-Ra. E agora tem a versão nova da She-Ra. E se você olhar a abertura do desenho, ela é totalmente inspirada em abertura de anime. Tudo. Quando a She-Ra se transforma que nem a Sailor Moon se transforma. É impressionante, é igual. Eu não tô falando das poses e tudo mais apenas, mas todo o tipo de pintura do acetato na hora, que é meio arco-íris, e as poses, e a tiara brilhando aqui, é extremamente Sailor Moon. E eu não digo que é uma coisa assim, foi copiado de Sailor Moon. Não, foi inspirado em Sailor Moon.
inspirou muitas pessoas a começarem a trabalhar com vários tipos de arte, com desenho, com animação em si, com muita coisa. E nesse caso, She-Ra bebeu diretamente dessa fonte da animação japonesa shoujo para meninas e fizeram uma produção que, apesar de ser inspirada, e quando eu assisto She-Ra eu consigo ver onde é que foi inspirado, de onde puxaram essa inspiração, disso eu consigo ver que não é um anime. Não é um anime. Eu consigo ver que não é uma produção japonesa. E o que me faz ver que não é uma produção japonesa? Isso é uma coisa que me deixa bastante curiosa. Porque nós temos, hoje em dia, muitas animações que são tão boas quanto as japonesas, mas por japoneses e tem um outro sabor. Tem um outro sabor. A inspiração que a animação japonesa trouxe para a animação americana e a animação de outros países foi tão grande, que acabou transformando, acabou mudando bastante coisa. Só que tem um detalhe. Quando a gente tem a animação japonesa, a gente tem a animação feita para os japoneses. A gente tem uma animação que ela foi iniciada pensando que japoneses vão ver essa obra. Nossos compatriotas vão ver essa obra. A animação japonesa ela nunca é feita pensando assim, nós vamos colocar isso e vai passar nos Estados Unidos também, então tem que ter isso aqui e aquilo ali. Nunca é feita dessa forma. É sempre feita pensando japoneses. Então, não tem filtros assim para estrangeiros. Você vê uma coisa que acaba sendo uma conversa de um japonês para outro japonês. Quando você coloca os personagens e você observa eles, você verifica que eles são muito diferentes, mas essencialmente têm as mesmas dúvidas que a gente, têm os mesmos sentimentos conflitantes que a gente. Algumas coisas que responderam para mim na minha enquete, né, na minha pesquisa de por que você gosta de anime, que gostam de anime por causa dos personagens, que os personagens são interessantes, que a história é interessante, e nós temos nesse caso personagens que são muito humanos. Quando a gente pensa em anime, o ideal que a gente consegue ver nos personagens, nos animes que fazem mais sucesso, são aqueles personagens que não são perfeitos, são fracos, têm medo, e a gente quer torcer por eles. A gente quer ver esses personagens atingindo o objetivo deles, a gente quer ver eles chegando lá, sendo vitoriosos. E isso é porque a gente tem essa conexão com eles, que faz a gente pensar, essa pessoa também está trabalhando duro para conseguir o objetivo, igual a mim, eu também estou querendo o meu objetivo, e a gente sente essa conexão. Mas eu acho que o mais interessante disso tudo é que a gente consegue enxergar uma cultura diferente, muito diferente da nossa, através da arte, porque o anime é uma arte, é um modo de contar uma história, e a gente vendo através dessas lentes que são esses personagens, essas histórias, a gente aprende a expandir o nosso mundinho, porque a gente vive num mundinho aqui da nossa sociedade brasileira, e que tem os seus preconceitos, que tem os seus preceitos, tem as coisas que a gente tem na nossa cabeça como isso é falta de educação, isso não é falta de educação, e a gente vive na nossa caixinha. Quando a gente pega uma arte que é totalmente diferente assim, a gente aprende que as coisas podem ser diferentes, que as coisas não vão ser necessariamente como a gente pensava,
elas não vão ser necessariamente como a gente acha que é o normal, a gente acha que é o natural. E esse tipo de pensamento é muito importante a gente ter. Eu estava conversando com a minha amiga, a Petra, a respeito da tendência dos Power Rangers. Porque o que aconteceu com os tokusatsus que vinham para o Brasil? Antigamente, muito antigamente, antes do primeiro Power Rangers entrar aqui, a gente recebia com frequência os tokusatsus originais, graças à TV Manchete, né? A gente recebeu o Jaspion, o Jiraiya, tudo isso, a versão japonesa deles, a versão original deles, dublada, claro, mas a gente recebeu. Então, a gente descobria coisas diferentes, a gente descobria coisas novas, a gente aprendia coisas que a gente nunca imaginava. Era como se fosse uma janela para um mundo secreto. Então, por exemplo, eu lembro que quando eu vi Patrinha é um tokusatsu muito antigo, de uma menina que é a heroína, e eu lembro que teve um episódio que a irmã dela estava chateada com ela, e ela quis, assim, deixar a irmã mais alegrinha, e ela falou, eu compro o que você quiser, o que você quer que eu compre pra você? E a irmã dela disse, eu quero doce de feijão. E dublaram isso, doce de feijão. Eu quero doce de feijão. E aí eu fiquei assim, doce de feijão? O que caralhos é doce de feijão? Eu fiquei assim, meu Deus do céu. E eu criancinha, assim, muito pequena, doce de feijão. Foi a primeira vez que eu ouvi falar em doce de feijão na minha vida. Eu não sabia que feijão podia ser doce. Esse é um pequeno detalhe, mas que graças a um programa de televisão de outro país, que foi mantido do jeito que ele era, mantido original, eu descobri que existe doce de feijão no mundo. Pra mim, feijão era apenas uma coisa salgada. Mas o que acontece, depois que passou o primeiro Power Rangers, a TV parou de colocar os tokusatsu originais aqui e passou a pegar as versões americanas. Aí teve Rangers de tudo que é jeito, né? Só que esses Rangers eram uma versão americana, uma versão feita pelos americanos dos heróis japoneses. E essa versão é muito legal, eu acho que é muito legal o país pegar e fazer a sua versão das coisas. Eu acho que é muito criativo, eu acho que é muito legal. Só que o problema disso é que você perde essa possibilidade, você perde essa janelinha que você tinha para um mundo diferente do seu. Você perde isso porque você está vendo uma coisa adaptada para o seu conforto. Isso é uma grande pena acontecer isso. Então a gente pode assistir o que a gente quiser, basicamente, não dependemos mais de alguém dizendo o que a gente vai gostar de assistir. E nisso a gente tem a possibilidade de ver muitos animes diferentes e ver tudo que a gente quiser. Quando a gente assiste esses animes, a gente consegue observar que um tema principal das histórias japonesas é o coletivo, é você se esforçar em grupo para conseguir um objetivo. Por isso você vê que os heróis pegam uma história que o herói tá sozinho, ele não tem uma equipe, ele não tem um grupo, geralmente é um grupo de 5, de 10 pessoas, e a ideia de um grupo se esforçando junto, cada um fazendo a sua parte para conseguir um objetivo final, é uma das coisas favoritas dos japoneses e é uma coisa que eu acredito que toca muito a gente que assiste, nós ocidentais, nós brasileiros, quando a gente assiste um anime, um tokusatsu que vale, uma história japonesa, falando a respeito dessa perseverança, aquele gambarimasu, e você sente o esforço daqueles personagens em prol de um bem maior, em prol do coletivo, mexe com a gente essa vontade de vencer as dificuldades e fazendo um trabalho em equipe. Eu acredito que parte
da natureza humana. É muito da natureza humana a gente querer trabalhar juntos para conseguir alguma coisa. Mesmo com todas as nossas diferenças, mesmo com as nossas dificuldades, a gente acaba brigando muito e querendo se afastar das pessoas que têm opiniões diferentes das nossas, mas ao mesmo tempo a gente quer muito ter um grupo, a gente quer muito trabalhar junto com esse grupo, ser aceito por esse grupo. Então quando a gente vê no anime o grupo de heróis lutando para conseguir o objetivo juntos, e eles quase morrem, e eles unem as forças deles, nossa, é uma coisa incrível. E isso, apesar de ser um tema que eu acredito que seja muito, muito natural do ser humano, muito natural da gente, de qualquer país que seja, a gente não tem esse tema muito enraizado na nossa cultura. Esse tema de vamos nos esforçar juntos para conseguirmos juntos somos mais fortes. Nós não temos muito isso como uma coisa característica da nossa cultura, mas a gente admira muito isso. Então eu acredito que esse seja um dos pontos que faz com que as produções japonesas sejam muito interessantes pra gente. Além de toda a diferença que a animação japonesa tem em relação à cinematografia, em relação à animação em si, ao desenho das coisas. Eu sempre fui muito apaixonada pela animação 2D. Eu não gosto de CG, eu não gosto de animação 3D para coisas que poderiam ser 2D, porque eu admiro a arte 2D. Então, você pega a arte dos animes, o estilo de composição de cena, a direção é feita com muito cuidado e é feita com um sabor muito diferente. Eu não consigo explicar bem também o que faz da animação japonesa uma coisa tão especial que conseguiu crescer tanto no mundo todo, que conseguiu se destacar. Eu acredito que as histórias têm muito a contar em tópicos que falam coisas que tocam a natureza humana. Eu não tenho assim muito embasamento para falar a respeito disso, mas eu acho que é um ponto muito forte. Por isso, eu acho que por isso as pessoas gostam tanto de anime. Elas gostam demais porque toca algo no fundo do coração delas. Toca demais. Eu não lembro qual foi o primeiro anime que eu assisti, mas com certeza um anime que marcou a minha vida e marcou a vida de, acredito que metade dos brasileiros pelo menos, foi Cavaleiros do Zodíaco, Saint Seiya, que veio pra cá através da TV Manchete, que não existe mais. E nesse caso, eu lembro que eu assisti Cavaleiros do Zodíaco na estreia, sem querer. Estava assistindo televisão, estava vendo os desenhos que eu sempre via naquele final de tarde. E quando começou a passar, eu fiquei assim, meu Deus, o que é isso? Era tão bonito, a arte era tão bonita, as músicas eram tão bem trabalhadas e a história era algo que eu nunca tinha visto na minha vida. Era uma coisa muito, muito bem feita e era feita pra mim. Era feito para uma criança assistir. Era uma coisa bem trabalhada, feita para mim. E isso é uma coisa que era muito, muito rara naquela época. As coisas feitas para crianças, elas tinham uma pegada muito mais inocente. Elas tinham uma pegada muito, muito menos para fazer pensar, mais para divertir. E isso tudo mudou quando os animes entraram no Brasil com força e a gente foi vendo cada vez mais histórias que tocavam a gente de um modo diferente, que faziam a gente pensar, que davam força na gente nos momentos difíceis, que a gente podia lembrar daqueles personagens, a gente podia se inspirar e se esforçar mais para, assim como eles, conseguir vencer uma barreira, conseguir passar numa prova.
E a gente via que eles eram como a gente, eles eram como se fossem pessoas normais, apesar de eles serem supers em vários casos, né? Nem sempre eram, mas apesar disso, eles conseguiam viver uma vida normal e tinham os defeitos deles. E essa que separa eles da gente, no caso, eles serem assim inseridos numa cultura japonesa e nós sermos inseridos na cultura brasileira, é uma diferença que, na verdade, a gente vê que não é tão forte assim, que nós todos somos muito iguais, nós somos tão parecidos que somos iguais. Cada um tem as suas chatices. Se acha no direito de resolver tudo no jeitinho. Eles têm a chatice deles de que tudo tem que ser certinho. Cada um tem a sua chatice, mas no final das contas, nós todos temos sentimentos muito parecidos dentro da gente. E eu acho que o anime faz a gente perceber isso. A gente sente aquela pontada de que a gente fica intrigado com aquele universo que é tão diferente. A gente sente aquele chamado para arte, porque a gente vê uma coisa linda, aqueles olhos grandes e as cores e o som e a música, as aberturas de anime são verdadeiras obras de arte em si. Só as aberturas de anime, elas já são maravilhosas. E é um universo muito grande. E isso tudo faz com que as pessoas se apaixonem pelos animes e se apaixonem pelo Japão por tabela. Depois aqui as pessoas vão conhecer várias coisas do Japão que não são assim lá tão mencionadas assim no universo dos animes, e depois as pessoas vão conhecendo, vão sabendo, vão ouvindo falar mais, e isso faz com que o anime seja a primeira porta de muita gente. Foi a minha, definitivamente. Coloco no mesmo barco os animes e os tokusatsu. E eu acredito que ainda vai trazer muita gente para se interessar por Japão, para se interessar pela língua japonesa. Então, eu acredito que a gente precisa ter um pouco assim, um pouco mais de, como eu vou dizer, um pouco mais, tem que pensar um pouco mais quando vai falar a respeito de animes de um modo geral. É interessante porque pra mim isso é um assunto que é muito, muito, muito sério, porque faz parte da minha vida, me influenciou demais, e no final das contas eu acho que quando eu comecei a ver esse documentário da Netflix, eu tava esperando talvez uma análise a respeito dos animes, mas se você quer ver um pouco sobre como funciona algumas questões de animação, você pode assistir esse documentário que tá agora na Netflix. Mas eu pessoalmente não gostei, porque eu achei que parece pra mim que eles pegaram um monte de entrevistas com pessoas que trabalharam, principalmente os animes mais recentes, né, da Netflix, os que entraram agora. Tem uns que são muito bons, tem outros que nem tanto, mas quando você pega e você faz um documentário chamado Universo Anime, eu quero que você fale dos animes que importam de verdade, né? Eu quero que você fale dos animes que interessam, que marcaram época, que quebraram paradigmas, que trouxeram assim a fama dos animes para fora do Japão, né? Que trouxeram aqui pro outro lado do mundo. Esse tipo de coisa que eu quero ouvir falar. Para mim pareceu uma grande propaganda da Netflix, dos animes que eles têm, e para você ficar com vontade de assistir depois que você assistiu o documentário. Nada de errado com isso, mas eu achei que foi uma oportunidade desperdiçada de fazer uma produção que valesse mesmo a pena conseguir assim, falar a respeito dos animes, da importância deles
para a disseminação da cultura japonesa e tudo mais. Então, eu só queria desabafar isso, que eu fiquei um pouco decepcionada. Se vocês quiserem assistir, assistam por sua conta e risco. Tem 1 hora esse documentário. Eu pensei assim, 1 hora, é rapidinho. Mas eu comecei a ver e eu fui achando cada vez mais chato. E foi uma das 1 horas mais longas da minha vida. E não consegui, assim, recuperá-la mais. Vocês podem falar pra mim qual é o anime favorito de vocês? Alguém falou Naruto já aqui. Naruto, eu assisti Naruto poucas vezes. Na verdade, eu li o primeiro volume do mangá e não vi mais coisa. Eu não sei por que Naruto não me atrai muito, mas eu sei que muita gente gosta muito de Naruto. Então o autor tá fazendo um bom trabalho. Na verdade, já acabou, né, Naruto? Pra você ver, assim, nesse documentário não falaram nada de Naruto, nada de Dragon Ball, nada de Sailor Moon. Não foi falar nada disso. Isso é muito bizarro, assim. Como é que você faz um documentário sobre anime e você não fala sobre grandes títulos, né? A única coisa que falaram que merecia muito ser falada é Cavaleiros do Zodíaco. Mas Cavaleiros do Zodíaco só falaram também porque a Netflix lançou esse Cavaleiros do Zodíaco novo, que transformaram o Shun em mulher. Aquela coisa que não tem, assim, a menor razão de ser. Infelizmente, né, isso aconteceu. Apesar de que a versão é legalzinha. Não é tão bom quanto Cavaleiros de verdade, Cavaleiros em si, mas é divertido de assistir. Vocês estão falando aí Shield of the Hero, Re:Zero, Terrace House. Terrace House não é anime, mas é legal. É muito legal. Eu gostaria de ver agora, fiquei assim na vontade de ver um documentário que falasse sobre os animes em si e a influência deles na vida das pessoas. Quem sabe a gente não precisa fazer um aqui que seja assim mais direcionado para nossa realidade, onde a gente possa assim conseguir parar e refletir para saber quais são assim as coisas que realmente influenciam a gente a gostar dos animes e por consequência gostar do Japão. Esse anime tem um nome longo. Kono Subarashi Sekai ni Shukufuku o. Boruto também. Boruto eu achava um nome bobo, até que eu percebi que é de Bolt, não é de Bolt? Boruto veio de Bolt de raio? Ou é impressão minha? Não sei. Mas eu queria muito que esse documentário fosse legal. Infelizmente não gostei. De repente vocês gostam. Não quero assim tirar de vocês talvez a empolgação de assistir o anime. O documentário sobre animes. Mas já vou avisando vocês que não é grandes coisas. Fiquei assim meio chateada. E é isso, gente. Foi mais assim pra desabafar, pra falar pra vocês o que eu achava. E me deem as suas opiniões se depois, por acaso, vocês assistirem e acharem que é legal. Ah, não, Mônica, você é chata. Tava muito legal o documentário. Eu vi sobre isso, sobre aquilo que eu não sabia. Comentem, por favor. Porque pra mim vai ser legal também saber que pessoas assistiram e gostaram. E não foi tipo que nem eu que fiquei assim, chateada. É isso aí, galera. Um abraço pra vocês, boa noite. Deem uma olhadinha no canal da Eu Falo Japonês no Facebook, no YouTube. No Facebook também, mas o canal no YouTube. Eu tô colocando agora as aulas que são de Nihongo nativo, que são aulas onde eu analiso materiais nativos, e o primeiro que eu coloquei foi a propaganda do Sakerugumi. Sakerugumi é aquela propaganda daquela balinha que divide. Eu não sei se vocês já viram, que é super engraçado. Eu coloquei uma análise dessa propaganda
pra gente aprender vocabulário novo, palavras novas e tudo mais. Beleza, gente? William tá perguntando: Gekan Shoujo Nozaki-kun, Kaichou wa Meiji-sama, Ouran High School, Great Teacher Nizuka, Seitokai, Girls Bravo. Você gosta desses animes? Eu gosto, desse que você falou, eu gosto de Ouran High School. Eu acho legal. GTO, eu não vi o anime, mas eu gosto da novela velha. A novela velha era muito legal. O Nizuka Sensei. É muito divertido. Então é isso, galera. Se vocês quiserem apoiar o canal do Eu Falo Japonês no YouTube, tem o link do Apoia-se, onde vocês podem se tornar apoiadores e vocês podem ganhar brindes se tornando apoiadores, entre outras recompensazinhas, tá? Basta vocês clicarem no link que tem na descrição e vocês vão poder ver aí o Apoia-se. Mas quem quiser entrar no Apoia-se apoia-se.com/Eu Falo Japonês, tá bom? Um abraço aí pra vocês, boa noite, sayonara.